2024, plena inovação, e essa aqui é a mesa mais famosa, porque todo mundo passa por aqui, passa por lá e depois a gente junta todo mundo aqui para bater um papo de vários assuntos. E o tema agora é educação, mas educação não é aquela convencional. Você vai ver que esses caras aqui têm outros olhares aqui sobre educação. Reinaldo e Marco, obrigado aqui pela disponibilidade de vocês para vir bater um papo aqui com a gente, viu? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Prazer estar por aqui. Legal. E aí, Reinaldo, o que você tá achando do evento? Vamos começar dessa forma. Cara, eu acho sempre muito legal quando a gente encontra iniciativas locais como essa, que fomentam a discussão, o networking, a conversa, o diálogo. Não deixa de ser uma grande sala de aula. Verdade, né? verdade. Muito bem Então colocado. acaba sendo uma grande sala de aula. Eu digo que a sala de aula ela tá em todo lugar, né? E esse é um ambiente que ele acaba fomentando essas discussões, muita gente bacana, vem gente de fora, a gente acaba encontrando gente legal, acaba conhecendo gente que a gente não conhece, né? Às vezes a gente tá muito na bolha, né? Verdade, A nossa cara. sede fica ali em São Paulo e a gente fica numa bolha. Então é muito legal quando a gente vê iniciativas como essa surgindo e estando por aqui, né? A gente tem, né? A gente faz parte do ecossistema Anima e a gente tem a Unisociesc aqui. Sim, sim, E, sim. Então é sempre muito bom quando a gente é convidado, quando a gente tá aqui por aqui e vendo esse trabalho muito bonito que vocês estão fazendo. Primeira vez aqui. sua na cidade, não? Não, já estive aqui algumas vezes. Acho que a última vez eu tive há 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Mas já tive aqui umas 3, 4 vezes e é sempre muito bacana Legal. estar por aqui. Bem-vindo. Marco já é da casa, né, Marco? Eu sou de Joinville, né? Já comi muito chineque ali, o pessoal queria me vender chineque. Falei, cara, como assim? Chineque eu como no café da manhã. Legal. O que tá achando aí do evento? Cara, tá sendo muito interessante porque foi um teste participar desse evento pra gente. A gente, como Hero Base, tá acostumado muito mais com eventos do nosso segmento. Então, Comic Con, Gamescom, BGS, em São Paulo, a gente frequenta bastante. Mas faz um bom tempo que a gente queria começar a se posicionar mais na nossa região, né? A gente é conhecido a nível Brasil, Sim. só que às vezes pouco sabe que a Hero Base é de Joinville, que eu falei que você é de Joinville, que a gente mora aqui, e o quanto de coisas incríveis a gente faz na cidade. Então tá sendo um evento bem legal pra gente poder se posicionar e mostrar um pouquinho do nosso mundo aqui pro pessoal da cidade. Sim. Ver É a que tal tem da muita lição de coisa. casa, né? Total, tem que fazer, né? A gente acaba esquecendo de vez em quando, né? Mas tá sendo muito legal mesmo participar. Legal. Ô, Reinaldo, você que tá aí num grande grupo de educação, né? A Singularity é muito conhecida também por ter um modelo muito diferenciado de educação. Como é que você enxerga os desafios? Essa pergunta é capciosa, né? Rapaz do céu. Rapaz, Quanto tempo a gente tem aqui, cara? Quanto tempo a gente tem? Os desafios atuais da educação, rapaz, dá pra fazer umas 50 horas disso aí, né? Dá pra fazer uns 30 podcasts Meu só Deus. disso aqui. São muitos desafios, Sim. né? No mundo como a gente tá hoje, em plena transformação, em plena mudança, né? Muita coisa acontecendo, muita mudança. Cada uma hora é NFT, outra hora é metaverso, depois vai pra blockchain, aí vai e volta pra AI. Então, o grande ponto é, de todas as habilidades que a gente vem discutindo, que a gente vem ensinando, acho que a habilidade mais importante nos dias de hoje, para superar esses desafios que a educação tem e nós, como seres humanos, temos nesse cenário que está em plena mudança, é a que a gente tem chamado de learnability, a capacidade de aprender. Legal. Aprender, desaprender e reaprender. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu costumo dizer que a gente está vivendo a era do ineditismo. E não tem especialista em coisa inédita, porque é inédito. Verdade. Não dá pra ter especialista em coisa que é inédita, né? Verdade. Então, a gente tá aprendendo, a gente precisa estar aberto a esse aprendizado. Então, acho que o maior desafio é de fato, a gente se abrir pro novo. Né, a gente vê uma série de notícias, universidades proibindo AI, governos querendo proibir AI, proíbe ChatGPT e tantas outras ferramentas. Eu acho que esse não é o caminho. O caminho, pra mim, ele é do diálogo, o caminho, pra mim, é da gente tentar conviver nesse meio de constante mudança, né? A gente Verdade. eu tenho uma pergunta que eu sempre digo que assim, o AI vai ser o seu chefe ou seu assistente? O Scott Galloway, que a gente está trazendo agora para o Brasil, a gente tem um evento que é o HSM+, dia 26 e 27 de novembro. HCM também, né? Entrou nessa Sim, é muito, muito legal. A gente já faz há 24 anos. A HSM tem 37 anos, há 24 anos. A gente faz um evento lá em São Paulo. do Salibão, é muito né? legal. Muito, o Salibão que é o fundador, né? Que hoje já ele não é o tá S. mais. Pra quem não sabe, o Salib é o S do HSM. Eu não Ele é o sabia, S não da sabia. HSM. E é muito legal porque o Scott Galloway, ele fala uma coisa que eu gosto muito disso. As pessoas falam, puxa, eu vou perder o emprego
para AI não. Você vai perder o emprego para quem souber trabalhar Sim. com AI. Concordo. Não é para AI que você vai trabalhar. Então, eu acho que os desafios da educação, eles permeiam os desafios do mundo que nós estamos Sim. hoje, que são muitos, e eu acho que essa capacidade de aprender, reaprender e desaprender, ela é principal para a gente Cara, poder navegar e muito bom. sobreviver. Muito bom. Ô, Marco, no caso de vocês, né? Vocês atuam talvez ali com uma galera que é sedenta demais em um tipo de aprendizado, são muito rápidos. Qual que é o desafio dessa galera? Cara, como criar um processo, uma metodologia que engaje e gere resultado com pessoa, acho que com a geração que mais tem autodidatas hoje em dia. Sim. Cara, é Então, impressionante isso. é incrível. Impressionante. Então, acho que esse é o maior desafio, de fato, porque todas as nossas referências de escola e educação são referências hoje que nós mesmos não aprendemos, de certa forma, Sim. o que a gente faz com esse processo de ensino. Então, como a gente foi ensinado na escola, eu era uma pessoa que não ia tão bem na escola nas matérias convencionais. E hoje atuo como diretor criativo de uma grande empresa, fazendo campanhas para marcas gigantes com a BID. Uhum. Então, e não aprendi isso na escola, não aprendi isso na faculdade, não estou desqualificando esse tipo de ensino, Sim, sim, mas sim. eu acho que a gente tem que, agora a gente está no momento que a gente tem que, como a gente olha para o indivíduo, faz o indivíduo aprender, e ao mesmo tempo faz isso ser otimizado. Então, você tem que ensinar de forma individual, um cara que já está acostumado com a parte de ser autodidata, buscar o conteúdo e segmentar com o que ele quer, e ao mesmo tempo você tem que ter escala, né? Então, isso está sendo cada vez mais complexo. Mas a gente está encontrando um caminho interessante sobre isso, porque a gente sempre queria começar um projeto de educação na Hero Base. É um sonho nosso, tipo, meu sonho também, não só Sim. na Hero Base, mas eu, hoje, como pessoa, eu sempre tive esse sonho de, tipo, toda a dificuldade que eu passei na minha adolescência, na minha infância, talvez não enxergando no futuro pra mim, Uhum. e minha família preocupado, por que esse cara vive no computador, o que esse cara vai ser da vida, esse cara vai ser um vagabundo, eu escutava muito Sim. disso. Sim. Mas não, tava lá eu aprendendo, com 13 anos eu tava programando, Sim. com 14 já trabalhava em agência, 15 anos estava indo para São Paulo, trabalhei em outras agências, então uma linha totalmente fora do comum e que demorou muito tempo a família acreditar. Então hoje é um meio muito fora, diferente essas pessoas, e a gente tem que dar suporte para essas pessoas, porque hoje, na minha percepção, são os grandes talentos da nossa geração, e a gente não pode agora botar ele dentro de uma caixa, taxar de incompetente, ou que não consegue aprender, ou tem TDAH e não vai servir para... Hoje tudo é um rótulo, né? Sim. Então acho que hoje a gente tem que olhar menos para rótulo e ir atrás desse cara, o que ele é muito bom, aflorar isso, e que tu vai ter uma pessoa excepcional. E é isso que a Hero Base hoje enxerga nos indivíduos. Hoje a gente tem, dentro do nosso grupo de criação, a gente é uma empresa que cria vários conteúdos para relacionado a games. Desde o conteúdo mais passivo, que é o vídeo, o audiovisual, até o conteúdo interativo, que são os jogos. Uhum. Então, hoje a gente cria jogos pro Fortnite no mundo todo, tem mais de 400 milhões de jogadores simultâneos jogando nossos jogos. Então, a gente é o maior estúdio de publicação de jogos do Fortnite no mundo. E hoje a gente tem estúdios que a gente pegou um talento de 14 anos, 15, 16 anos, moleque tem até uns de 13 anos, que a gente falou, cara, esse cara tem talento. Vamos botar uma estrutura em volta dele? Ele sabe o que a comunidade quer, ele sabe criar o jogo, e hoje o jogo paga muito bem para quem quer criar. Hoje a gente criou esse estúdio para esse cara, que é de periferia, que, pô, condição de vida não das melhores, Sim, sim. e transformou a vida. Em alguns meses, esse estúdio desse cara já faturou mais de 1 milhão e mudou totalmente a vida da família toda. Sim. Então, isso é um desafio que a gente vem passando muito legal. É muito legal isso que ele está colocando, e acho que pegando a conversa, né, dos desafios, esse é o desafio. Como é que eu pego esse cara de 14 anos, que já está ganhando dinheiro, que dá aula, e vou botar ele numa sala de aula para ele ter grade curricular, para ele, sendo que ele... Então, eu acho que o desafio da educação, e não só da educação da sociedade, ele estava comentando que os pais dele questionavam em relação a isso. A sociedade, ele questiona isso. A gente precisa entender como é que a gente tem a universidade para quem não quer a universidade. Então, eu acho que esse é a grande beleza do momento que a gente está vendo, e eu vejo de forma muito otimista. Eu acho que hoje a gente está muito aberto a entender esses novos reflexos da sociedade, da economia de criadores, né, do Creators Economy, que é uma economia que cresce exponencialmente. Como é que a gente leva esse cara? Como é que eu pego o cara que é youtuber hoje, com 17, 18 anos, tem milhões de seguidores, fatura milhões, e vou falar para ele que ele tem que ir para a sala de aula? Não que não seja importante, a gente precisa entender o que é importante para esse cara empreender. Quais são as bases que são importantes para que vão impulsioná-lo mais?
mas não botá-lo numa caixa e achar que Não isso dá vai mais, né? resolver e a gente achar que que a educação que eu tive, que você tive, que você Sim, teve, sim. que você teve. Então acho que o momento agora ele é muito, muito importante para essa discussão e de fato a gente tá nessa mesa aqui, né? Querendo ou não, muito legal escutar que esse é um sonho de você também trazer isso, né? E eu acho que são desses lugares que a gente vai ver essas grandes mudanças. Legal. Eu vi o Marco falando, eu nasci na periferia de São Paulo, né? É um lugar bem perigoso. Meus irmãos estão lá ainda, meus pais também e tal. E a educação foi que transformou a minha vida, né? Hoje eu tô à frente de 2 negócios e tal. E eu acredito demais na educação. Só que também eu fui aprendendo ao longo do tempo, porque é o seguinte, né? Você também é meio que a média daquilo lá que você convive. E se teus amigos não curtem, a tendência é você não curtir. Isso é uma droga também. Do tipo, você tá lá, cara, ninguém quer ir naquela aula, você também não vai dar bola. Isso mata muita gente, deixa muita gente talentosa no meio do caminho, né? Eu digo que eu dei um pouco de sorte, eu corri atrás, teve as duas coisas juntas ali, mas eu também poderia, e eu sempre falo, eu fui um aluno mediano pra baixo. Eu nunca me enxerguei no, na frente, Normalmente é cara. assim. Se a gente tem um E é exemplo maluco aqui, isso, eu cara. também posso É falar isso. maluco Eu isso. trabalho com meus amigos, eles brincam até hoje, falam, Reinaldo, quem diria Cara, você e ia explica pra liderar gente. uma empresa de Pois é, como educação? é que a gente Né? mediano, vou Então, falar assim, como é que a gente mediano chegou nesse e eu lugar? acho que esse que tá o segredo, né? A escola, o Daniel Castanho, que é o fundador da Anima, ele costuma dizer muito o seguinte, né? Aliás, Quando você bota... eu vi um material do Daniel lá no podcast do Flávio. Tá Muito bom. bom. Muito legal. Muito O bom. Daniel, vale a pena, Gênio. quem não conhece o Daniel Castanho, vale muito a pena, ele é um dos fundadores da Anima Sim. Educação, presidente do conselho, e ele tem uma frase que é muito interessante, ele fala assim, por que você leva o teu filho de 5, 6, 7, 8 anos na escola? Não é pra aprender, é pra ele ser mordido, pra ele morder, pra ele conviver em sociedade, e ele aprende isso... E isso também é a universidade. Também, A concordo. universidade é você conviver, é você criar o teu... Você vai conhecer, provavelmente você vai conhecer teu sócio na universidade. Sim, sim. É muito fácil você conhecer o teu sócio, a tua esposa, o teu marido, o teu melhor amigo, o teu padrinho de casamento, o padrinho do teu Sim. filho, né, no ambiente de educação. Ele é Porque propício, é onde né? você... Então, a escola, ela é um complemento da sociedade. Ela é algo que é muito importante para a formação do ser humano, né? Não é para ver quem tira mais nota ou menos nota. E eu acho que esse é o paradigma que a gente está discutindo aqui. Foi o que você brincou, a gente tá nessa mesa aqui, alunos medianos, e todos muito bem sucedidos na sua carreira. Isso não determinou a gente, mas Verdade. determinou a nossa forma de pensar, determinou... Então eu acho que essa discussão é a discussão importante que a gente tem. A escola vai acabar? Do jeito que a gente conhece, com certeza ela E tende talvez a já apanhar. acabou, né? A E gente já já tá acabou, falando e ela aqui tá de... acabando. Então assim, É. eu acho que agora a educação, o modelo... ele tá passando por um processo de transformação e ele é fundamental para a formação de base, pra gente, né, criar esse senso crítico e de discussão. Então acho que é muito bacana. E aí, Marco? Eu concordo totalmente com o que você tá Mais falando. um mediano da mesa. Mais um mediano aqui falando, mas eu concordo totalmente e o que eu enxergo muito nesse público, trabalhando tanto com a parte de comunicação, né? Hoje a Hero Base tem uma audiência massiva, a gente falou sobre jogos e tal, e esse é mais o nosso braço que a gente chama de Level 8, que é o nosso braço de jogos. Mas olhando mais pro conteúdo passivo, né? Redes sociais e fins, hoje a gente tem mais de 20 milhões de audiência mensais nas nossas redes sociais. Então a gente fala com muita gente. E o que a gente acredita com esse tempo de mercado, com a gente estar estruturando canais cada vez mais, é que o que diferencia essa geração atual é a forma que ela interage com o conteúdo, que ela interage com o mundo. Porque não, o mundo, de certa forma, é um conteúdo, né? Sim. Então, a gente acredita que conteúdos interativos vão ser conteúdos que vai fazer essa pessoa cada vez se imergir mais. Não é à toa que esse cara assiste lá, joga, sei lá, LoL, League of Legends. Daqui a pouco ele tá escutando a música do LoL fora do jogo. Daqui a pouco ele tá tatuando a personagem que ele mais gosta. Então, ele botando o nome do cachorro do personagem. Então, como ele se conecta com o conteúdo dessa forma interativa é o que vai formar esse cara de certa forma. Eu já tive pessoas que foram meu padrinho de casamento, que eu não conheci na vida real, vamos dizer assim, conheci dentro do jogo e fui conhecer no dia do casamento. Olha só. E que a nossa ela é tão forte, tão grande, jogando junto, e que depois virou sócio de uma empresa minha Caraca, também. que loucura. Então, a gente não diferencia o meio digital do físico. Pra gente é o nosso universo e ponto. Então, a partir do momento que as escolas começam a enxergar que esse é um meio para você atuar, vai mudar totalmente. Porque, por exemplo, vou dar um case agora, a gente fez uma campanha para Estácio.
A Estácio queria... Ela vem 3 anos fazendo campanha com a gente e dessa vez ela queria ajudar mais as pessoas a treinar pro Enem, se capacitar pro Enem pra ir bem no Enem. E a gente criou um jogo dentro do Fortnite, onde as pessoas passavam... Onde os mentores desse jogo eram personalidades históricas que a gente trouxe. Então, Galileu, Newton, Frida. A gente criou esses personagens dentro dos jogos e cada um tinha o seu espaço para ensinar as pessoas só. através de perguntas que geralmente caem no Enem. Que a Estácio, provavelmente vocês, várias empresas têm esse negócio de vou acertar a pergunta do Enem e tal. Então a gente conseguiu fazer esse jogo e, cara, mais que capacitou os alunos que frequentaram o nosso jogo e terminou o jogo, 80% dos alunos foram melhor do que os outros anos por causa do jogo. Porque ele se imergiu, ele jogou várias horas, a gente fez uma campanha de estímulo. Então, como ele se conectou na atenção dele pra falar, cara, esse é o universo, estou aprendendo dentro da minha caixa de conforto, sendo impactado com o tipo de conteúdo que eu quero focar naquele momento, é muito transformador. Então, Concordo. a gente gostaria muito que cada vez mais vocês, universidades, enxergassem o meio digital como um meio mais importante que vocês têm que atuar. Porque realmente vai ser o que vai mudar o jogo aí. Eu vejo. Esse ano eu vou num festival muito interessante chamado South by Southwest. Provavelmente vocês já ouviram falar. Sim. Ele acontece Na em Califórnia, Austin, né? em Austin, Na no Texas. É um festival de economia criativa, de inovação, de tendências. E a Amy Webb, que é uma futurista, ela trouxe um elemento muito interessante que ela falou assim... Enquanto a gente não parar com essa briga da geração... a geração mimimi, a geração não sei o que tal... Para com isso, porque todo mundo... A gente tá vivendo agora a geração T, que é a geração de transição. Tá todo mundo no mesmo balaio. O cara que tá hoje na universidade, ele tá com tanta ansiedade e aflição em relação a como que a AI vai afetar o trabalho dele, assim como um CEO de 60 anos, que também tá com a mesma aflição. Independente dessa experiência, dessa lacuna de 40 anos de experiência, a aflição tá mesmo. O cara mais experiente, ele tá preocupado com o que vai acontecer com o mundo, e quem tá ingressando no mercado de trabalho também tá da mesma forma preocupado. Então a gente tá vivendo a geração T, e eu acho que essa geração da transição, e ficar nessa briga geracional, não, porque essa geração não sai do computador, porque essa geração não sai do digital, a gente tem que parar com isso, né? A gente tem que parar com isso e abrir para esse diálogo e, de fato, entender o que motiva, como que você... Eu aprendo, eu sou um cara muito visual, eu aprendo muito com visual. Então, para mim, tem que ter um slide bonito, as minhas apresentações, eu trabalho muito no slide, Tem gente que é mais de ouvir. O cara bota o audiobook, o cara bota o podcast, ele nem assiste o podcast, às vezes, com um vídeo, porque ele se distrai, ele bota só o áudio. Como que você faz a tua curadoria de aprendizado? Então, acho que isso é importante. Tem gente que tá mais no digital, tem gente que precisa do professor, do tutor, do mentor, que pega ali na mão, que ensine. Então, a gente precisa entender que não dá para pasteurizar. Né? A gente não tem mais educação pasteurizada. One size fits all. Olha, por isso que eu falo que não dá, botar todo mundo numa sala de aula e um professor ali na frente batendo, não vai dar, porque tem gente que tá distraído, tem gente que tá aqui no celular, tem gente que tá com sono, tem gente que tá... Então, a gente tem que entender quem é mais visual, quem é menos visual, quem precisa mais, que você pega mais na mão. Essa é a discussão que é educação, e é muito legal essa mesa aqui, porque ela traz exatamente isso. Isso aqui, o que ele tá fazendo é educação. Né? O que eu tô fazendo é educação, isso aqui é educação, esse evento é educação. Então, todo mundo fala, né, que toda empresa vai virar uma empresa de tecnologia. Eu arrisco que depois todo mundo virar uma empresa de tecnologia, todo mundo vai virar uma empresa de educação. Toda empresa vai virar uma universidade. Toda empresa vai ter que educar. Todo mundo... Lá na Anima, no meu crachá não tá escrito CEO, todo mundo é educador. No crachá de todos os funcionários da Anima Educação, está escrito que nós somos educadores. Então, independente. E a gente se enxerga assim como educadores, então a discussão que legal. Bacana. Vocês têm filho? Não, eu ainda não. Eu ainda não. Cara, pergunta pra fechar. E o que a gente faz com os nossos filhos? Faça esse exercício, então, né? O que a gente fala pros nossos filhos daqui diante? Porque eles precisam ir pra escola. Eu vou deixar pra quem tem mais lugar de fala, depois eu tenho filho também, tá? Eu tenho afilhada, que é diferente, mas eu vou Sim, deixar pra quem... É uma provocação versus exercício, né? Porque a gente tá falando aqui, talvez, o que a gente gostaria também. Mas existe um mundo real lá fora. E como é que a gente fala pro meu filho? Cara, desculpa, mas você vai ter que ir lá na escola. Será que a gente vai ter que falar pro cara? Fazer amigo é legal. Você conhecer pessoas é legal. Eu, por exemplo, fiz um monte de educação, mas o último MBA que eu fiz, cara, de tudo que eu vi, os amigos que eu tirei de lá foi o que mais valeu. Disparado, network e tal. O que a gente fala? Uma boa pergunta.
Eu vou usar um pouco o caso meu ali da minha esposa, né? A minha esposa era pedagoga, então isso Opa, já dá ajuda um pouquinho. uma ajuda. Então, assim, a gente tem um planejamento para que os primeiros anos seja em casa, educação, enfim. Uhum. A gente acredita muito que nesse primeiro período ali é mais interessante pro nosso caso, né? Sim. Caso a caso. Mas depois sim, essa questão de conviver em sociedade, os desafios, as coisas que tem que largar um pouquinho a mão vai ser fundamental. E, e eu acho que até a primeira fase ali é de fato, a gente não tem tanta consciência, né? Então eu acredito que a gente vai mais, é mais pela brincadeira, a gente usa mais esse contexto, enfim. Mas a partir do momento que eu acho que a conversa vai mais pra essa linha de realmente ter consciência, eu acredito muito que vai ser no caminho de ele achar o seu melhor. Eu acho que é isso, assim. A gente quer. A gente entende que hoje a escola, o ensino, a gente dentro de casa a gente vai trabalhar sempre um caminho muito de autoconhecimento para que a gente comece a tirar a visão da nossa filha de que ela tem que ser boa em tudo e sim, cara, quais são as suas tendências? O que você vai ser mediano e o que você vai ser excelente se você focar? Então, a gente quer, de alguma forma, coisas que a gente demorou muito tempo. Hoje eu busco autoconhecimento, minha esposa também Uhum. busca se entender. E a gente demorou muito tempo para descobrir isso. E parar de se jogar, parar de se lamentar e focar no que realmente a gente é bom, entendeu? Então, em casa, a gente acredita que a gente vai estar capacitando a nossa filha para buscar esse autoconhecimento e ajudar ela a descobrir o que realmente ela vai ser diferenciada, o que ela tem aptidão de verdade. E na escola vai ser um grande laboratório, um Sim. grande primeiro contato com as pessoas, com a comunidade. Então, acho que hoje a escola para ela vai ser tipo assim, filha, vai lá e descobre as coisas e se arrisca e tal, mas vai nesse caminho aqui que a gente entende que se você for para esse caminho, com base no que você tá aprendendo com a gente, você vai Uhum. voar, entendeu? Eu acho que vai ser mais testar o que ela Legal. tá aprendendo em casa. Baita exercício esse. Muito legal, cara. Quando ele tava falando, tava refletindo aqui, né? Eu acho muito interessante essa discussão do você não precisa ser bom em tudo, é você descobrir sua aptidão. Normalmente hoje, quando você tem um filho, uma filha, eu vejo isso pela minha filhada é muito boa de português, de história, mas ela é péssima em matemática. E aí, qual que é a tendência do pai dela, né? Que é o meu primo. É colocar ela no reforço de matemática. E aí ela vai fazer o reforço de matemática. E aí ela tá aprendendo lá teorema de Pitágoras, que ela não tem jeito, cara. Primeiro que a gente sabe que ela não vai usar pra nada. Exato. Conta Isso, pra né? ninguém. E ela tá lá perdendo toda a potência dela. É. E eu falei pra ele, falei assim, por que se ela é tão boa em português e história, eu colocaria mais lenha na fogueira. Eu colocaria ela no reforço de português e história. Pra Sim. ela cada vez mais pegar mais gosto e ela virar a fera nesse negócio. Não ter pra ninguém. Sim. É claro que ela vai precisar saber fazer conta. 2 mais 2, 2 vezes 4. É claro. Mas eu acredito que isso não tenha. Ela vai entender isso. Uhum. Agora, talvez o teorema de Pitágoras, as N fórmulas que a gente aprende que não usa ao longo da vida, que eu acho que é muito mais para você, né, desenvolver o teu raciocínio lógico. Tem gente que né, tem mais lógica, tem gente que é mais de humanas. Sim. Então, eu acho que a discussão ela tá muito nisso. Enxerga o potencial, vê a potência e tenta elevar a potência, né? Verdade. E não tentar gastar aquela energia daquela potência em algo que ela não vai, que você também sabe como pai Sim. e mãe, que aquilo também não vai levar a um lugar muito, né? Aprendendo. Então, essa é uma discussão que ela é muito boa. E eu acho que o grande desafio que a gente tem da educação é quantos professores estão aqui nesse evento hoje? Cara, Quantos professores? Os professores têm que estar aqui. sim. Os professores têm que se atualizar. A gente está tendo essa discussão aqui, nós somos do mercado. Eu vejo alguns professores da Unisociesc aqui, mas como que as universidades estão reciclando nesse upskilling, nesse reskilling? As escolas. Quantas pessoas da escola da tua filha, se chegarem lá para o diretor e falar assim, eu tô indo no Expo Inovação, vai fazer o que lá? Então, Eu vou te dar falta. vai fazer o que lá? E eu acho que esse é o ponto. O ponto precisa entender, precisa ver o trabalho que está sendo feito aqui, precisa ver que tem gente ali que está jogando, tem gente que está escutando, tem gente que está interagindo, está rolando um podcast. Entender esse mundo novo, porque enquanto só ficar na sala de aula e ler as notícias que o ChatGPT é o Big Monster, aí vai proibir. Aí não vai Sim. botar o ChatGPT para discutir, pro ChatGPT fazer pergunta e falar assim, olha,
Eu discordo um pouco do que, porque o ChatGPT ele tá baseado nesse algoritmo aqui. Eu vou pegar, eu acho que tem esse outro ponto de vista, tem outro, né? Se você perguntar hoje pro ChatGPT pra ele te dar, ou pega o Midjourney, se você pedir pro Midjourney, que é um AI de imagem, né? E pergunta assim, ó, me dá 4 figuras de CEOs das maiores empresas, gere uma imagem de 4 figuras de CEOs das maiores empresas do mundo. Vão gerar, provavelmente não, certamente, 4 homens brancos, grisalhos, de terno. Sim. Certamente. Certamente. O que é legal é quando o Midjourney gerar isso, você como professor fala assim, olha só, muito, muito interessante, mas olha a Luiz Helena Trajano, você trazer outras referências e mostrar que isso está baseado em dados históricos. E que tem dados, você trazer outras, né? A Paula Raca, que é hoje a CEO da Anima Educação, mostrou, olha, tem a Paula Raca, que é a CEO da Anima Educação aqui. Olha que interessante. Eu conheci também. A Patrícia Fumagalli. A Patrícia Fumagalli, foi nossa diretora de tecnologia. Então, esse é o ponto para mim, de como é que você traz o professor para essa discussão que a gente está tendo aqui, né? E que às vezes pode discordar de uma coisa, pode discordar, mas o ponto é a gente precisa discutir e entender que parado não dá para ficar. Sim. Senhores, quero agradecer. Pô, bate-papo riquíssimo. Esse daí a gente ia muito longe. Obrigado aí, Marco. Obrigado, Reinaldo. Curtam o evento, divirtam-se e muito bom ter vocês aqui conosco. Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo evento aqui, gente. Valeu. Obrigado, viu? Expo Inovação 2024. Play na inovação.